Alô galerinha, sejam bem-vindos para mais uma aula de História. Eu sou o professor Carlos, professor de História, e hoje iremos estudar sobre um fato triste de nossa história, o tráfico negreiro. O tráfico negreiro representa a fase em que os negros africanos foram trazidos da África para ser escravos aqui nas colônias da Américas e nas ilhas do Atlântico e Pacífico. O comércio de negros africanos como escravos foi uma das principais atividades comerciais dos países dominantes, que corresponde ao período entre 1501 a 1867. Mas por que escravizar os africanos? Os portugueses tinham uma explicação bem simples para isso. A explicação encontrada para o uso da mão de obra escrava fazia alusão às questões religiosas e morais, e também às questões culturais e raciais dos europeus, pois sempre se julgavam ser superiores a outras nações. Os portugueses já utilizavam o negro como escravo desde o ano de 1432 nas Ilhas da Madeira, Açores e Cabo Verde, anteriormente à efetivação da colonização brasileira. O tráfico negreiro transatlântico contou em grande parte com a participação decisiva dos poderosos reinos e reis africanos, que já praticavam a escravidão há séculos, e com muitas famílias brasileiras que habitavam na África neste momento. No Brasil, a escravidão passou a ser utilizada na primeira metade do século XVI devido à produção de açúcar. Os portugueses transportavam os negros oriundos da África para serem usados como mão de obra escrava nos moinhos de açúcar no Nordeste. A travessia do continente africano para o Brasil era feita nos porões dos navios negreiros, também chamado de tumbeiros, pois vários negros morriam devido às condições precárias durante a viagem. Nas fazendas açucareiras, os escravos trabalhavam de sol a sol, recebendo para vestir apenas um pedaço de pano ou qualquer pedaço de roupa. Dormiam nas senzalas, que eram buracos escuros, úmidos e com quase nenhuma higiene, acorrentados para não fugirem. Os castigos eram frequentes, sendo os chicotes a punição mais utilizada no Brasil colônia. Aos negros era vedada o direito de exercer sua religião e manter a sua cultura. Apesar das proibições, os negros cultualmente realizavam seus rituais e suas festas religiosas. Foi neste período onde surgiu a capoeira. Seus cultos mais frequentes eram ao candomblé, a umbanda e outras religiões, nas quais ritos africanos eram mesclados aos elementos do catolicismo, dando origem aos famosos sincretismo religioso brasileiro. Os negros não aceitaram a escravidão pacificamente. As agitações ocorriam quase regularmente nas fazendas. Escravos em bandas fugiam, criando nas florestas os famosos quilombos, que eram lugares onde habitavam escravos fugitivos. Ali viviam em liberdade para realizar os seus rituais, suas festas e também para falar sua própria língua. A população dos quilombos também era formada por indígenas, ameaçados pelos europeus, brancos, pobres e outros aventureiros e desertores, embora predominassem os africanos e seus descendentes. O quilombo mais importante foi o de Palmares, que chegou a ter mais de 20 mil habitantes, cujo seu principal líder foi Zumbi. Durante o século XIX, foram aprovadas várias leis para abolir a escravidão. A primeira delas foi em 1850, que foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, a qual punha fim ao comércio negreiro. Em 28 de setembro de 1871, foi sancionada a Lei do Ventre Livre, condensando liberdade aos filhos de escravos que nascessem a partir daquele momento. Finalmente, no ano de 1885, foi anunciada a Lei do Sexagenário, que contemplava com a liberdade os escravos com mais de 60 anos. Foi somente no final do século XIX que a escravidão foi abolida mundialmente. No Brasil, a abolição ocorreu no dia 13 de maio de 1888, com o anúncio público e oficial da Lei Áurea, assinada pela então Princesa Isabel.
Galerinha, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se você gostou, não deixe de deixar aquele joinha, se inscrever no nosso canal e acione os sininhos para receber as notificações. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.